Saudações, gamers! Sejam bem-vindos a mais um Jogando Offline. Eu sou o Penna Lannister. Eu sou o Sérgio Stark. E hoje a gente vai resenhar... A Game of Thrones. O YouTube não deixa a gente pôr a trilha, né? A musiquinha lá da série, então a gente canta aqui mesmo. Vocês vão ter que engolir. O jogo A Game of Thrones, The Board Game, ele é um jogo de 2011 lançado pela Fantasy Flight. Fantástico. Ele basicamente é a temática dos livros, série, né? Crônicas de Gelo e Fogo. E a história dele começa na morte do Robert Baratheon. Exatamente. Então todas as outras casas lutam pelo Trono de Ferro. Pelo poder. Pra mim é um dos jogos que tem a melhor temática desenvolvida. Eles realmente pegaram o clima da série. Intrigas, traições... Combates, estratégia de cara. guerra. Nossa, ele é muito bom mesmo. Eu adoro. A primeira edição desse jogo tinha vários probleminhas, né, de regras e tal. A casa Lannister, né? Era mais fraca, tava no pior lugar do mapa, com poucos recursos e tomava tal. pau de todo mundo. Então eles melhoraram essas coisas nas expansões. Aí eles começaram a lançar essas expansões, tipo, melhoraram a parte do mar, das batalhas de navio. O cara não conseguia sair, eles criaram o porto. E aí finalmente enxutaram todas essas coisas. Enxutaram tudo, enxutaram as regras e lançaram uma edição só. Que perfeita, cara. Muito bom, muito bom. Vamos falar então da ficha do jogo. Sim, é um jogo de 3 a 6 jogadores, né? E leva umas 3 horas aí, ou mais. Umas 5 tá por aí. Mas certeza que você vai gostar de ter investido essas 5 horas da sua vida, cara. É muito bom. Mecânica do jogo é controle de área e leilão. Na parte ali do poder. Sim, tem que leiloar poder. Muito boa essa parte. Rejogabilidade, muito legal também. Porque altíssima. É um jogo de muita estratégia. Né? Depende de cada jogador, cada movimento seu, cada movimento do oponente pode mudar o cenário inteiro, né? Então cada jogada realmente, cada partida é uma partida nova. E eu acho que as alianças é o que conta mais. Você pode fazer, e é recomendado fazer alianças nesse jogo, só que da mesma forma que elas são criadas, elas são destruídas. A mecânica do jogo permite que você quebre aliança a qualquer momento. Não só permite, como eu acho que é extremamente necessária. É necessário. Eu nunca vi uma partida que final não teve uma traição. Sempre alguém vai lá, quebra, ataca pelas costas. Por isso que você nunca confia num Lannister. Mas o Lannister sempre paga as suas dívidas, hein? Já o Star fica só no inverno lá. Por falar nisso, eu não volto mais aqui pra King's Landing. O calor no sul, muito calor isso mesmo. Produção, baixa a luz aí. A complexidade dele é alta. Muito alta, né? Muitas regras. Tem cada miniatura, né? Cada peça tem uma coisa diferente, uma especialidade. Minúcias de regras do tipo exceções. O porto ataca a terra, mas não ataca a mar. As diferentes fases do jogo, né? Cada ação. A fase de Westeros, a fase de planejamento e não sei o que, cara. Só que assim, você não precisa saber todas pra jogar se você tiver um jogador experiente na mesa. Ajuda bastante, né? Mas se todo mundo souber bem as regras, o jogo fica talvez no seu top, né? Mais legal. Sim. Sorte. Sorte quase não tem, não existe. Porque não tem rolagem de dados, não tem nada... Os combates são decisivos ali, decididos nos números mesmo. Sua força contra a força do oponente, não tem discussão. Você escolhe cartas, aí tem uma estratégia legal de qual carta você escolhe, você tem que ler o oponente. Sim. Muito bom. Mas não é sorte, né? É leitura. E aí, o único fator aleatório são as cartas de evento que valem pra todos. E a arte, né? Falar da arte do jogo, Fantasy Flight. Padrão top. Muito bom, cara. A qualidade das cartas, das peças, do tabuleiro é sensacional. A única crítica que eu faço... Não, na verdade, assim, a crítica que todo mundo faz é em relação às miniaturas, né? Sim, muitas pessoas não gostam. Porque... preferem, tipo, cavaleiros, miniaturas de guerreiros e aquela coisa mais... normal dos jogos de RPG, vamos dizer assim, Fantasy Flight. Eu gostei muito dessa escolha porque você se sente como se fosse um lord medieval e fazendo a sua estratégia de combate. Tipo, você eu acho que essa é uma sacada que eles tiveram e que muita gente não pegou. Não pegou. Mas eu acho que é isso mesmo. A minha única crítica, como eu falei, é dos barquinhos, porque tem momentos que você tem que virar a miniatura, né? Você tomou... Você foi atacado, você perdeu, você tem que virar. Só que você vira o barco, ele é uma pirâmide, cara. Aí ele fica igual. Aí você tem que pôr ele de pé, aí fica de um obelisco no meio do mar. Estranho. Eles podiam ter chanfrado um pouco
um dos lados, fazer mais parecido com um casco de barco, né? Mas, é verdade. Enfim. Antes de ir pro gameplay, eu já aviso que a gente não vai cobrir todas as regras, não é nosso objetivo, seria impossível. Mas nossos amigos lá do Redomanet fizeram um Ludocast Brasil, especial Game of Thrones. Eles falam de todas as regras, pelo menos, né? 1 hora só de pelo que eu percebi, Game of falam Thrones. de tudo. Vale a pena para quem quer aprender mais sobre o jogo. Então agora... gameplay. Traíra. Este é o mundo de Westeros. E eu vou explicar basicamente aqui o que essas coisas significam no mapa. A primeira coisa que a gente tem que ver é a parte dos rounds, tá? O jogo vai até 10 rounds. Chegou no 10º, quem tiver mais castelo ganha. Outro jeito de acabar o jogo é aqui na trilha da vitória. Então, para cada castelo que você tem, você ganha um ponto de vitória. Quem chegar em 7º primeiro, ganha. O Stark aqui, malandrão, tá com 4, tá na frente de mim. E dos Baratheons, que estamos só com 2. Temos a parte de supply aqui, que são os barrilzinhos para você manter exército. Tá? Eu não vou explicar direito, mas basicamente é o seguinte, quanto mais barris você tem, maior o tamanho do seu exército. E aí, finalmente, nós temos a parte da influência, que é onde as artimanhas, as negociações acontecem. Aqui é onde as pessoas brigam pelo poder. Nós temos a trilha do trono, que é para ver quem está sentado no trilha do trono. No caso, os Baratheons estão sentados e eles têm essa cartinha que permitem eles jogar primeiro e decidir todos os desempates. Nós temos a trilha da espada, né, que é a parte militar. No caso, os Starks estão com a posse da espada, então eles têm um bônus extra no combate e também desempate de militar, eles ganham. Finalmente nós temos a trilha do corvo, que é a parte do quê? Da manipulação, das mensagens, e quem tá na frente sou eu, que tenho o poder do corvo, que permite trocar ordens em alguns momentos ou dar uma espiadinha nas cartas dos Wildlings. Depois eu explico o que é isso. Outra coisa importante dessa trilha é que você pode usar mais estrelinhas de ordens especiais. Eu explico mais pra frente. E aí nós temos essa parte também, que é a parte dos Wildlings. Eles estão vindo aqui pelo norte, atravessando a muralha, e a força deles é medida por esse track. Quanto mais alto, mais forte o ataque deles. Quando acontecer um evento de ataque, a gente revela essa carta e aí todo mundo tem que lutar contra os Wildlings, que é assim que o mundo de Westeros se defende. Vamos começar para a parte da movimentação do mapa, que é onde as nossas miniaturas, nossas tropas estão colocadas. O que a gente tem que fazer? Nós temos ordens, peças de ordens, e nós temos... A primeira coisa que a gente faz é escolher certas ordens aqui e colocar para cada uma das nossas unidades, para cada lugar onde tem unidade. Vamos fazer isso todo mundo junto? Vamos lá. Colocar ordens. Agora todos nós já colocamos as ordens e aí revelam-se todas as ordens simultaneamente. Agora é o que o jogo esquenta, amigo. Vamos ver só, senhor Pena. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Essa é a parte talvez mais tensa do jogo. Sabia, olha lá. Não. Não, ali eu tô defendendo. Agora a gente resolve as ordens. As ordens têm uma ordem para se resolver. Primeiro se resolvem as ordens de raid, ou seja, ordens de pilhagem. São essas daqui. Então, essa aqui, o que faz? Cancela uma ordem adjacente. Então, eu tô aqui. Eu não vou marchar pro seu lugar. Não, você vai marchar pra onde, então? Não, vou marchar aqui. Não. Então o que eu faço? Cancela a ordem dele. Eu não tô confiando nesses Starks, não. A gente cancelei a ordem dele. Tem mais alguma ordem de raid? Temos uma ordem aqui. Eu pus isso aqui pra cancelar essa ordem dos Baratheons, caso eles me atacassem. Porque a gente fez uma pequena aliança, eu e os Baratheons. Só que eu não tô confiando muito. Então o que eu fiz? Eu pus um raid. Caso ela me atacasse, eu cancelava. Não foi um suporte. Então eu vou deixar, eu cancelo minha ordem de raid. Agora nós vamos resolver as ordens de marcha. Quem que pode marchar primeiro aqui? Vamos ver. Seriam os Baratheons. Os Baratheons. Os Baratheons têm uma ordem de marcha aqui. O que os Baratheons fazem? Vamos ver. Olha lá. Marchou para um castelinho e avançou aqui. Um castelinho. Muito bem, Baratheon. Tá de boa essa área aí pra você. Primeiro sou eu vou marchar... Está na minha frente. Eu vou marchar aqui, amigo. Esse território, no round passado, os Starks desceram aqui de cima, usando o mar, muito traiçoeiros, e foram parar aqui embaixo. Foi aí que a gente resolveu fazer a aliança contra eles. Eles colocaram uma ordem de defesa pra se proteger. Claro, não sou bobo. Então eu tenho 2 ordens de marcha aqui. Eu vou primeiro marchar com essa unidade pra cá. E agora eu tenho um exército de 3, então ela sai do jogo. E agora é o próximo jogador que tem ordens de marchar. Quem que tem ordens de marchar? Você tá muito forte aqui, eu ia atacar, mas você colocou muita defesa.
Eu vou até desencanar dessa ordem aqui. Ah, olha só, eu tava com um suporte forte aqui, mas você tem suporte aqui também. Mas é suporte da terra, eu não posso suportar mar. Ah, é verdade. Então eu estaria com uma defesa boa e estaria com suporte de mar no mar aqui. Suporte aqui ainda, não tem nem condições de fazer isso. Nossa, é verdade. Bom, como os Baratheons não têm ordens de marchar, então volta a ser minha vez. Eu tenho ainda uma marcha, mais uma aqui, aquela marcha especial de estrelinha. Como eu tô com a trilha do Corvo boa, eu posso usar até 3 ordens de estrelinha. E agora é que a gente vai fazer a batalha. Invado com essas 3 tropas e eu vou pedir suporte pro meu aliado aqui, né? Até então aliado, Baratheons. E aí, Baratheons, você me dá esse suporte? Dou sim. Ah, obrigado. Então, na verdade, ele tá dando suporte aqui com mais Cavalo. Mais um cavalinho aqui nessa batalha. Mas eu me precavi também, eu coloquei um suporte no mar ali e o mar suporta a terra, isso foi legal. Terra não suporta mar, mas o mar suporta a terra. Droga, eu não tinha visto. Então agora a gente soma as forças de combate. Cada barquinho vale 1, cada soldado vale 1, cada cavalo vale 2 e cada torre de marcha atacando o castelo vale 4. E olha só, eu pus uma torre de assalto aqui, essa belezura aqui, ó. Adoro. Tá? Torre de assalto só vale em castelo, né, gente? Não adianta você fazer uma torre de assalto pra pegar pântano. Então, tem um castelinho aqui. Então ela tá valendo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tô atacando com 10, mais um da minha tropa. 11. O Sérgio tá se defendendo com quanto? 2, 4, 6, 7, 8. 11 contra 8, eu tô com mais 3. Tá resolvido o combate? Não. E agora vem outra parte interessante do jogo. As cartas. Nós temos cartas na mão que representam os personagens da série, que são os nossos generais. A gente vai escolher um deles para participar dessa batalha. Uma vez que a gente escolheu um, ele não volta mais. Só volta depois que a gente perder todos. Todas as casas têm a mesma quantidade de poder. Então a carta de 0, 2 de 1, 2 de 2, lá. Só que os poderes individualmente são diferentes. Então eu vou escolher meu general aqui, olha só. Esse cara aqui, ó. Eu vou lá. Põe aqui na minha frente. E aí? Eu já escolhi o meu, Sr. Pena Lannister. Bom, escolhido a gente revela simultaneamente. Sir Gregory Clegane versus Eddard Stark. Eu somo 3, eu já tava com mais 3, né? Era 11 contra 8, mais 3 e o Sérgio somou 4. Então isso vai pra diferença, dá mais 3 a 6, menos 4, a diferença vai pra 2. Eu vou usar minha espada, que me dá mais 1. Mas eu acho que infelizmente eu não vou conseguir. Eu ainda fiquei com uma diferença de 1, graças a esse suporte aqui, que me garantiu esse mais 2. Nossa, Baratheon, eu nem tinha visto isso aqui. Então eu venci. Mas em especial, esse poder aqui me dá 3 danos, tá? Normalmente quando você ganha um combate, você não mata o adversário, ele recua. Então ele poderia, por exemplo, recuar de volta pra sua terra. Ah, devia ter colocado outro. Só que como eu tô usando o Sir Clegane, eu dou 3 danos e mato 3 unidades. No caso, muito bem! Conquistei mais um castelo, subo mais um aqui na minha trilha de vitória e agora já fica tudo acirrado novamente. Por fim, vamos falar da última ação que falta, que é a ação de consolidação de poder. Primeiro, tira todas as outras suportes. É verdade, limpa o mapa. Limpamos o mapa, agora vamos falar da consolidação de poder. As coroinhas, o que elas fazem? A gente dá um power token, um token de poder para cada coroinha. Se você estiver fazendo isso numa terra que já tem coroa, você ganha 2. Então nesse caso aqui eu ganhei 2 power tokens. E vou pegar aqui do pool. Eu já me precavi também, ganhei 4 power tokens. Além disso, a gente tem uma ação de coroa especial, que é esta aqui. Tá? Ela funciona como uma consolidação de poder, ou você pode fazer mustering, ou seja, você pode trazer exércitos, né? Criar exércitos. Você põe um cavaleiro. Vou fazer a mesma coisa aqui, uma consolidação especial, e vou colocar mais 2 infantarias. Legal. A gente remove todas as ordens que já foram usadas. Finalmente, o turno se encerra e começa um novo round. E o round avança. Começamos um novo round. Agora aqui sim, finalmente, nas cartas de evento. A gente abre... A primeira é o quê? Mustering, ou seja, nós fazemos exército. Você vai colocando nas suas terras que tem castelo. Agora eu abro o segundo evento. Opa! Clash of Kings. A gente vai apostar nas 3 trilhas de influência. A coisa esquenta. Cada um de nós colecionou Power Tokens do decorrer dos rounds. Eles servem para muitas coisas e uma delas é apostar aqui na influência. A gente coloca atrás do nosso escudo. A gente tem que falar pra todo mundo quantos são, tá? Eu tô com 2, 4, 6, 8, 10, 12 Power Tokens. Tenho 12 também. Você tem.
Agora a gente vai apostar primeiro na trilha do trono, tá? Então você coloca quantas você quiser na mão, tá? Uma quantidade que você quiser. E revela-se simultaneamente. 3. 5. O Sérgio ficou na frente na trilha do trono, seguido de mim, que tô com 3, e por último os Baratheons. Lembra de jogar fora os tokens que apostou. Apostou, jogou fora, não importa se ganhou ou perdeu. Vamos apostar na trilha da espada, então... E atenção, revela-se. 3. 2. Opa, fiquei com a espada. Tem um empate. Ah, é verdade. E como eu ganhei o trono... É verdade. Eu resolvo o desempate e é óbvio que eu vou pra frente. E agora, por último, a gente vai apostar na trilha do corvo. E revela-se. 3. 4. 5. Agora a gente pode revelar novamente. Eu só fiquei com 1. Eu fiquei com 3. Eu fiquei com nenhum. Vamos pra última. Wildlands Attack! O ataque dos selvagens. A gente vai ter que apostar essas coisinhas pra defender do ataque dos Wildlands. A gente tem que somar entre todos nós pelo menos 4 para poder defender. Se não conseguir defender, todos prejudicam. Mas quem for o pior apostador se prejudica mais. Veja a situação, eu tenho 3, o Stark tem 1 e os Baratheon nenhum. Se todos nós apostarmos tudo que temos, a gente consegue defender. Só que agora é uma questão de ver o que vai acontecer. A gente fecha aqui as mãos e aposta. Revela-se. 2. 1. Por que eu coloquei 2? Eu não vou gastar toda a minha influência para defender, sendo que, veja, o pior apostador vai ser os Baratheons, porque eles já têm nenhuma. Então ele vai tomar o pior dano. E a gente vai revelar o que acontece. E o pior perdedor move todos os seus tokens para o final de todas as trilhas. Então os Baratheons vão para o fim de todas. E agora os outros, cada um escolhe no seu turno, os outros que perderam, mover um para baixo. Galera, isso foi um round do Game of Thrones. Você vê que é tenso o negócio, mas muito divertido. Valeu. E eu não conseguiu, cara. Não, daqui, cara. Espada no pescoço, espada no pescoço. Sai fora. Eu defendo com o trono. Trono de ferro. Bom, o jogo é muito bacana, mas ele tem talvez alguns probleminhas. Sim. O primeiro deles é que para 4 jogadores... Fica bem difícil, né? Nossa experiência, tipo, não sei... Principalmente os Lannisters e os Greyjoy, eles ficam numa posição muito difícil. E os Baratheons têm um campo muito livre para começar. Né? Então a gente recomenda aí de 3, 5 ou 6. Funcionou mais para o nosso grupo de jogos, né? Sim. Vamos falar algumas estratégias do jogo, né? Que a gente acha legal. Qual que você curte aí, Sérgio? Então, não sei se é uma estratégia, mas assim, uma coisa muito importante você ficar de olho, né? É na trilha do corvo. Você tem as estrelas que te permitem dar ordens especiais e tal. Então é uma coisa sempre importante você tentar sempre subir na trilha do corvo, porque faz muita diferença. Eu acho que talvez seja a trilha melhor. Porque a trilha do trono, ela é legal, tem várias vantagens, mas a do corvo, cara, com as estrelinhas você faz muita diferença, cara. Eu gosto bastante da parte militar e gosto da trilha da espada. Quase ninguém, quando eu jogo, quase ninguém pega a espada, eu ganho por um valor baixo, porque eu sou mais agressivo militarmente. Mas a gente não pode esquecer que quando você faz uma estratégia militar, você precisa de barril. Sim, muitos barris. As pessoas também não olham os barris no mapa, vão somando exército e chega a hora, não pode mais. Tá tem que ficar bem de olho nisso também. Sempre tomo uma coisa também importantíssima é prestar atenção nos mares, né? Ter o domínio do mar nesse jogo faz a diferença. Principalmente se for de Greyjoy, cara. Senão você não faz nada no jogo. Exatamente, os Greyjoy, a ilha, né? Mas enfim, é importante porque você pode pegar muito de surpresa alguém. Se você tem barcos colocados no navios, você usa ele como ponte, né? Como vocês já viram. Sai de um lado e chega. Você sai de um lado do mapa e vai pro outro, o cara nem espera esse ataque. Na última jogada, o melhor jeito de ganhar é você sair com carinha de um lado do mapa. Gosto muito dessa parte. E talvez, assim, o jogo ele tem 2 dinâmicas bem claras. A estratégia de militar, né? Militar e a estratégia de poder. Sim. Se você jogar bem na estratégia de poder, ele pode se tornar também um jogo muito bom para você, né? Então e como você faz isso? Pegando, consolidando o poder. Sim, tem que ficar de olho na consolidação de poder. Sempre fazer, né? Muito importante isso também. Legal. Ele tem já uma expansão. Sim, né, que chama Dance with Dragons. Dance with Dragons. Nós não jogamos. Eu não sei como é que é, também tô curiosíssimo. O nome é legal. Se você tiver, manda pra gente. Que a gente quer muito quer ajudar nosso trabalho aí, manda pra gente, a gente vai resenhar também. Com certeza. Jogo rápido. Prós e contras. Qual que é o pró, Sérgio? Puta, é um jogo, tipo, muito estratégico. Isso é muito legal, porque,
o jogo é seu, né? Tipo, a sua decisão é importante e o jeito que você vê é muito importante, então isso é muito legal. A temática envolve, né? Tipo, das traições e do clima tenso. Chega uma hora no jogo que você vai ficar tenso. Nossa, não tá tem todo como. mundo do seu lado, tipo, as alianças de vão pé no começar mapa, a quebrar. assim. Então, meu, é um jogo que te deixa Nossa. tenso, assim como o livro, né? É. A história propõe e tal. E, meu, eu nem preciso falar nada. O jogo é muito foda, cara. Esse jogo é muito bom, cara. Pelo lado dos contras, bom, é um jogo complexo, não é perfil pra todo mundo, demorado, você tem que reservar à tarde. E tem gente que se incomoda um pouco com a traição. Já teve vários jogos que você vai lá, taca o cara pelas costas e aí no final o cara briga com você, fica seu amigo, sua namorada, enfim, é comum você perder aí o seu parceiro de jogo. Notas. Vamos às notas. Eu vou apostar aqui, ó. Vamos ver quem... Seu Lannister safado. Eu tô apostando, hein? Aqui, ó. Tá na mão. Eu também. Revela-se. 5 dados. 6 dados. Ganhou. Ganhei. Esse jogo é perfeito, cara. Merece nota 6. Ele é top pra mim. É que ainda não é o 6. Não é o seu jogo. Não é o meu jogo. Não, eu adoro esse jogo. Mas é isso aí, né, galera? Bom, se vocês gostaram, se inscreva aqui embaixo, comente, compartilhe, peça jogos, a gente vai tentar atender vocês. Fica atento no nosso site que a gente vai ter novidades também sobre esse jogo. A fanpage, né, no Facebook, curta lá a fanpage. Né, a quesito das regras de 4 jogadores, a gente tem algumas sugestões para melhorar isso, então a gente vai colocar também no site. No nosso site. Né? E é isso aí, galera. Até a próxima. E o nosso próximo jogo será? O Lannister. Não, foi sem querer, cara. Meu. Kylos. Eu vou embora que tá um calor que eu não aguento mais. Vai, Winter's Coming. Winter's Coming, quero ver o dia que ele chegar, né? Tô feliz. Corta. Essa vai pro final.